Surgiu uma profecia poderosa e inesperada, enviando ondas de choque através da comunidade cristã. Vem de Mirjana de Medjugorje, uma profetisa cujas revelações sempre carregaram imenso peso espiritual. Esta última mensagem, recebida durante uma oração fervorosa, prediz eventos de grande significado que em breve se desenrolarão nos próximos dias, transformando o destino do mundo e testando o cerne da fé da humanidade. A visão de Mirjana começou com uma luz celestial rompendo o céu, acompanhada por uma voz de autoridade que ecoava com urgência. A mensagem ficou clara: o momento está se aproximando. O destino do mundo está em risco. Todos devem ouvir o que eu digo e me preparar para o que está por vir. Essa intervenção divina trouxe um forte senso de urgência, e os fiéis foram deixados com um inegável senso de responsabilidade de atender a esse aviso. A visão continuou com uma imagem comovente e angustiante: Pope Francis, um líder espiritual amado por muitos, sofrendo profundamente. A agonia não era simplesmente física, mas parecia resultar de uma força sombria e insidiosa, atacando-o internamente. A voz da luz explicou: o ônus do mundo será levado pelo Santo Padre. O momento para a purificação está próximo, e sua doença servirá como um sinal. Ore por ele, pois a salvação de muitos depende de seu sofrimento. Essa profecia lançou uma sombra pesada, apontando para um tempo de purificação para a Igreja, um período de julgamento que testaria a fé dos crentes em todo o mundo. Mas a profecia não parou com o sofrimento do Papa. A visão de Mirjana também revelou um jovem banhado em uma luz divina, brilhando de santidade. Esta figura não era outra senão Carlo Acutis, o jovem recentemente canonizado conhecido por sua fé inabalável e profunda devoção à Santa Eucaristia. A voz da visão proclamou: nestes tempos sombrios, Carlo Acutis será um farol de esperança. Sua pureza e devoção guiarão muitos à luz. O exemplo de Carlo, enraizado no amor por Cristo e um profundo compromisso com a Eucaristia, servirá de inspiração para muitos, oferecendo uma luz espiritual durante tempos de escuridão e confusão. Então, a visão mudou mais uma vez, e o mundo apareceu, um globo em turbulência, consumido por conflito. Uma nação envolta em uma sombra escura era um sinal agourento de devastação iminente. A voz declarou solenemente: ótimo. Embora a visão tenha sido cortada. A mensagem foi clara: um período de intenso julgamento e sofrimento é iminente, e aqueles que estão espiritualmente preparados serão melhor equipados para navegar nesses tempos sombrios. A mensagem de Mirjana é um chamado clarion para que todos se preparem, para abrir seus corações e fortalecer sua fé. O aviso é claro: aqueles que estão prontos emergirão desses testes renovados espiritualmente, mas aqueles que ignoram os sinais enfrentarão devastação. Este é um momento de refletir profundamente em nossas vidas, purificar nossos corações e fortalecer nossa conexão com Deus através da oração e devoção. Nestes últimos dias, somos lembrados de que, embora a escuridão possa cair, sempre há promessa de luz. O exemplo de Carlo Acutis, o sofrimento do Papa Francisco e os julgamentos iminentes fazem parte de um plano divino de despertar o mundo para a sua necessidade de renovação espiritual. A hora de se preparar é agora. Deixe-nos atender a esse chamado urgente com fé inabalável e um compromisso com a vontade de Deus. O mundo está à beira da turbulência, e você pode sentir que a paz é uma esperança distante, enterrada sob o peso do conflito e da violência. No entanto, no meio desses desafios, a fé é a âncora que o manterá firme. A profecia do conflito avisa um tempo de intensa agitação, à medida que as nações se destacam à beira da guerra e as tensões globais aumentam para níveis sem precedentes. Medo de invasão e incerteza sobre o futuro dominará o mundo, mas em meio a essa turbulência, a fé será a luz que nos guia pela escuridão. A visão de Mirjana revelou sinais celestes preocupantes, compatíveis, eclipses e luzes misteriosas, fenômenos além do alcance da explicação científica. Essas ocorrências celestiais, como proclamavam a voz em sua visão, são sinais divinos, apontando para algo muito maior. Olhe para o céu, instou, para os sinais do meu retorno serão encontrados lá. Esses sinais não devem nos assustar, mas nos despertar, para nos lembrar que um poder superior está em ação em nosso mundo. A mensagem é clara: prepare-se espiritualmente. O julgamento está chegando e, embora possa parecer esmagador, não devemos temer, mas nos fortalecer na fé.
A purificação do mundo virá através do sofrimento, mal, desastres naturais e guerra abalará os próprios fundamentos de nossa existência. No entanto, das cinzas desta tribulação, uma nova era de paz e renovação espiritual aumentará. Essa purificação será difícil, até brutal, mas servirá como um catalisador para um profundo despertar espiritual. Somente aqueles com fé inabalável e corações puros suportarão, levando a humanidade a um futuro de esperança e redenção. Mirjana, cheia de um senso de urgência, sabia que o mundo precisava ouvir essas palavras divinas. Depois de compartilhar sua visão com os padres de Medjugorje, a profecia começou a se espalhar, emocionando as reações de crença e ceticismo. Com o passar do tempo, o mundo assistiu em antecipação. Todo sinal, do fenômeno astrológico a decisões políticas, foi examinado por pistas. Os sinais estavam por toda parte, sem apoio nos céus. As doenças do Papa e os crescentes medos da guerra apontaram a verdade da profecia. Em resposta, as pessoas se voltaram para a oração como nunca antes. As igrejas cheias de transbordar quando corações buscavam forças para enfrentar as provações à frente. Entre essas orações, figuras como Carlo Acutis se tornaram símbolos de esperança e resiliência, lembrando os crentes de que, mesmo em tempos de grande incerteza, a fé tem o poder de suportar e superar. À medida que as tensões internacionais atingiram um ponto de ebulição e o espectro da guerra apareceu, o medo do desconhecido cresceu. Mas no meio de todo esse caos, a mensagem da visão é clara: é através da fé, oração e preparação espiritual que suportaremos. Apesar da tempestade, há esperança, porque aqueles que permanecem firmes em sua devoção a Deus serão os únicos a nos levar ao novo amanhecer da paz e da renovação que aguarda. A profecia de Mirjana se desenrola: fé, purificação e o amanhecer de uma nova era. Bem-vindo de volta ao nosso canal, onde trazemos as últimas ideias e reflexões espirituais. Hoje, estamos mergulhando em uma profecia poderosa revelada por Mirjana de Medjugorje, uma mensagem que continua moldando corações e mentes em todo o mundo. Se você ainda não o fez, assine nosso canal para se manter atualizado em vídeos futuros e lembre-se de acertar o sino de notificação para que você nunca perca uma atualização importante. Vamos começar essa jornada juntos, ao explorarmos como a fé, a purificação e a esperança estão entrelaçadas no desenrolar da profunda visão de Mirjana. Um mundo à beira, a luta do Papa Francisco e as tensões globais. Nos anos seguintes à profecia de Mirjana, o mundo testemunhou eventos sem precedentes, tanto em nível espiritual quanto terrestre. O Papa Francisco, como previsto na visão, lutou contra uma doença debilitante. Seu sofrimento não era apenas físico, mas simbólico, uma manifestação do fardo que o Santo Pai suportaria como um sinal da purificação que a humanidade estava prestes a se submeter. Enquanto a saúde do Papa vacilava, o mundo ficou parado, observando as tensões entre as nações subiram e a ameaça de guerra se aproximou cada vez mais. Sinais misteriosos apareceram no céu, compactados, eclipses e luzes inexplicáveis dançaram nos céus, abastecendo a crença de que essas eram confirmações divinas da profecia de Mirjana. O mundo científico ficou confuso com essas ocorrências celestes, mas para aqueles que acreditavam, eram sinais claros da presença e intervenção de Deus nos assuntos humanos. Essas maravilhas celestiais encheram muitas com uma sensação de admiração, mas também lembraram as pessoas que estavam à beira de uma era nova e desafiadora. À medida que o medo se espalhou pelo mundo, muitos se voltaram para o céu para consolo, buscando orientação e direção de um poder superior. A grande purificação, ensaios, tribulações e triunfo da fé. A profecia predizia um período de purificação, marcado por imenso sofrimento e dificuldade. E, de fato, o mundo logo experimentou uma cascata de desastres naturais, devastando tempestades, inundações e terremotos causaram estragos em todo o mundo. As comunidades foram destruídas e as famílias lamentaram a perda de entes queridos. Mas essa não foi a única batalha que a humanidade enfrentou. Uma rápida disseminação de doenças sobrecarregou as nações, enquanto as guerras se intensificaram, e as forças de conflito pareciam imparáveis. No entanto, mesmo em meio ao caos e à dor, algo profundo começou a acontecer. A fé se tornou a pedra angular da sobrevivência. As pessoas começaram a perceber que sua força espiritual seria sua luz orientadora durante esse período turbulento.
A força da fé numa comunidade unida em oração nestes tempos mais sombrios, a fé foi testada como nunca antes. Mas o poder da oração, o apoio das comunidades e a orientação da Virgem Maria através das palavras de Mirjana mantiveram muitos ancorados. As igrejas, uma vez locais de adoração comum, tornaram-se santuários de esperança, um refúgio onde os fiéis se reuniram para orar, apoiar um ao outro e encontrar consolo diante do desastre. Carlo Acutis, o jovem santo que foi canonizado pouco antes desses eventos se desenrolar, se tornou um farol de luz na escuridão. Sua fé e amor inabaláveis pela Eucaristia ressoaram profundamente com as pessoas, especialmente os jovens, lembrando-lhes que a santidade e a pureza eram alcançáveis mesmo no mundo moderno. Carlo, que viveu uma vida de devoção em meio à era digital, provou que a tecnologia e a fé poderiam coexistir em harmonia. Seu exemplo continua a inspirar inúmeras almas, mostrando-lhes o caminho para a santidade em um mundo de distrações e turbulências. A transformação, uma nova era de paz e renovação depois de anos de sofrimento e turbulência, chegou ao amanhecer prometido. Fora das cinzas de um mundo quebrado, surgiu uma nova era de paz e rejuvenescimento espiritual. Os julgamentos do passado purificaram a humanidade e, agora, à luz de uma fé renovada, o mundo começou a se reconstruir. As pessoas que haviam sofrido a tempestade estavam cheias de gratidão, sabendo que era a fé deles que os vira através da escuridão. Esse novo período trouxe não apenas a paz ao mundo, mas também uma profunda renovação espiritual. Corações que antes foram endurecidos pelo sofrimento agora queimados com uma paixão pela santidade. A visão de Mirjana havia acontecido. E ela desempenhou um papel central no orçamento da humanidade através da purificação. Suas palavras proféticas continuam a inspirar esperança e resiliência diante das adversidades. O legado de Mirjana e Carlo Acutis, um farol de esperança para o futuro. O legado da visão de Mirjana é de esperança e purificação, demonstrando a força do espírito humano quando se uniu na fé. É um lembrete de que, independentemente dos julgamentos que enfrentamos, se permanecermos fiéis e puros de coração, podemos emergir mais forte e mais unido do que nunca. Através dessa visão, Saint Carlo Acutis representa a fusão de fé e modernidade, a ideia de que, no mundo de hoje, ainda podemos viver vidas de profunda devoção e pureza. O legado de Carlo não é apenas para o passado, é um exemplo brilhante para a geração de hoje, mostrando que a santidade é alcançável, mesmo em um mundo tecnologicamente orientado. Seu exemplo continua a iluminar o caminho, pedindo às pessoas que mantenham os olhos em Deus, por mais turbulento que o mundo ao seu redor pareça. Conclusão: vá abraçando a nova era à medida que avançamos nessa nova era. A profecia de Mirjana forneceu à humanidade a orientação e a força necessária para suportar os ensaios do passado. A luz da fé continuará a brilhar, mesmo nos momentos mais sombrios. A vinda da paz e da renovação espiritual não é apenas um sonho distante, agora é uma realidade, que será construída sobre a purificação que já começou. Nós o encorajamos a refletir sobre as lições dessa visão, em que mesmo nos momentos mais difíceis, a fé é a chave para superar os desafios. Juntos, podemos enfrentar o futuro com otimismo, esperança e resiliência, sabendo que nunca estamos sozinhos, pois a orientação de Deus está sempre conosco. Obrigado por se juntar a nós hoje. Esperamos que a profecia de Mirjana tenha deixado uma impressão duradoura em seu coração. Compartilhe esta mensagem com seus entes queridos e lembre-se de se inscrever e acertar o sino de notificação para se manter atualizado em nossos vídeos mais recentes. Deixe um comentário abaixo e deixe-nos saber seus pensamentos sobre esta mensagem poderosa. Mantenha-se forte em sua fé, e que a graça de Deus continue a guiá-lo em todos os desafios.